Agora foi. Iniciou. Então, vamos começar? Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todas as pessoas. Bom, eu sou a Larissa, eu sou doutoranda em Educação pela FAI UFMG. A Mafá é minha orientadora, meu primeiro ano no doutorado, e nós estamos construindo uma pesquisa que visa compreender como que os estudantes com deficiência constroem sentidos e significados no seu processo de escolarização na EJA. Eu sou pedagoga de formação, me formei em 2019 na UENG. Em 2022 eu consegui me organizar para voltar para a universidade e eu me inscrevi numa disciplina isolada sobre fundamentos da psicologia, fundamentos teóricos e políticos da educação especial, que é ofertada pela professora Sirlene Brandão. No ano seguinte, eu entrei no mestrado, então mestre, sob orientação da Sirlene, e a gente pesquisou sobre como que as categorias de raça, classe e deficiência compunham a organização dos trabalhos das professoras do atendimento educacional especializado no município de Contagem. Eu sou servidora na rede, eu sou professora dos anos iniciais na rede, estou como professora do AE. Desde 2023, lá é uma função, não é um cargo de carreira. Bom, e foi no mestrado que eu comecei a me aproximar de Vygotsky. Então, Vygotsky me ajudou muito a pensar a questão da deficiência. E eu digo que foi no mestrado porque, assim, no currículo de pedagogia, pelo menos do qual eu estive, né, na época que eu era em Grécia, né, eu estudava, Vygotsky foi muito negligenciado, assim, eu me lembro apenas de Piaget, né, por mais que a gente tenha uma proximidade ali, a gente passa, né, por Vallon, Vygotsky, enfim, mas a gente não tem ali uma apreensão em cima do Vygotsky, tal como é com Piaget. Eu até achei interessante, porque esses dias eu fiz o PND, a Prova Nacional Docente, eu não sei se alguém aqui teve oportunidade, teve necessidade, enfim. Mas foi a primeira vez que eu vi, nas questões referentes à psicologia da educação, só era relacionado a Vygotsky, não tinha nada de Piaget. Assim, achei interessante, eu não sei se essas provas são um termômetro de alguma coisa, né? Mas achei, bom, curioso. Não, eu acho que é legal isso, né, Larissa? Eu acho que, claro, algum termômetro nos mostra mesmo, né? Por onde é que está caminhando, né? Essas orientações dentro das escolas. Agora, eu acho que é importante a gente dizer hoje que nós estamos dando continuidade aos nossos estudos das bases filosóficas, né, da teoria histórico-cultural, principalmente com base em Vygotsky. Nós já estudamos o materialismo histórico-dialético, agora nós vamos iniciar o estudo da filosofia da liberdade do Spinoza, né, que é uma das bases filosóficas da teoria histórico-cultural de Vygotsky, né? E a Larissa vai iniciar esse estudo junto com a gente, né, Larissa? Vamos lá? Eu vou colocar para apresentar. Está dando certo. Apareceu para vocês? Muito pequeno. Ah, não, beleza. Agora foi, né? Agora está dando para ler. Tá. Eu vou trazer rapidamente a autora do livro, a Marilena de Souza Chauí. Ela, mais conhecida como Marilena Chauí, ela nasceu em São Paulo no dia 4 de setembro de 1941, filha da professora Laura de Souza e do jornalista Nicolau Alberto Chauí. Tanto a graduação, mestrado e doutorado dela foram são na área da filosofia. É engraçado que o título do doutorado dela é Introdução à Leitura de Spinoza. Ela é professora titular da USP desde 67, foi secretária municipal de cultura entre 89 e 92, e também recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade de Córdoba e de Paris II.
como a professora Mafá disse, a gente vai iniciar aqui os estudos, a leitura compartilhada do livro da Marilena, chamado Spinoza, uma filosofia da liberdade. A gente está com acesso à terceira impressão, que foi feita em 2001 pela editora Moderna. Bom, essa passagem aqui é a contracapa do livro, depois a gente pode ler. Essa imagem, né, do Baruch Spinoza, tem várias imagens dele pela internet. A Marilena inicia o livro trazendo a carta de excomungação do Spinoza, que aconteceu em 1656. Baruch, em português, significa bento, e em latim, benedictus. Nessa passagem aí dessa carta de excomungação, inclusive tem uma parte, acho que é dentro dela mesmo, que diz que ele não deveria se chamar benedictus, e sim maledictus. E ele é amaldiçoado o seu andar, amaldiçoado o seu caminhar, seu nascer, seu deitar. E é uma passagem interessante, assim, porque ela inicia dando foco àquilo que foi uma marca na vida dele, né? De um processo de dissidência mesmo, do poderio de dominação religiosa e política. O Spinoza ele vem de uma família judia, uma família que se formou na Espanha. Em um dado momento ali na Espanha acontece uma questão de que os judeus eles foram obrigados a escolher entre a conversão forçada ao cristianismo ou a expulsão daquele território, né? Então, nesse interim, a família de Spinoza vai para Portugal, vive ali durante acho que 6 anos. Em um dado momento acontece a mesma coisa, os judeus são obrigados a escolherem entre sair daquele local ou se converterem. Mas antes deles fazerem essa escolha propriamente dita, teve um cara, o Dom Manuel Venturoso, acabou que converteu todos os judeus de forma impositiva. Bom, ali eles permaneceram até que, num determinado momento, Portugal começou a perseguir os judeus no sentido de confiscar-lhes os bens, as riquezas. E aí foi nesse momento que a família de Spinoza decide ir para a Holanda. Naquele período, a Holanda era um país em que estava num processo de crescimento econômico devido à expansão marítima, às companhias das ilhas orientais, ocidentais, e também era um contexto de maior tolerância religiosa. Então, eles se mudam para lá, em 24 de novembro de 1632, nasce em Amsterdã Baruch de Spinoza, filho de Miguel e Débora. Ele possui 2 irmãos do primeiro casamento, e pelo que eu pesquisei da biografia dele, parece que uma das irmãs ajudou bastante ele no fim da vida. A Marilena fala que não se sabe muito da infância de Spinoza, no entanto que ele vem de uma família abastada da comunidade judaica, que seu pai o iniciou no comércio e na arte manual de polir lentes, ofício esse que é a causa da morte dele uns anos depois, porque ele morre de problemas respiratórios, tuberculose, por causa do pó das lentes. Bom, a comunidade judaica de Amsterdã e seus conflitos. A comunidade judaica em que ele estava inserido não era uma comunidade unida, tinha muitos dissensos e conflitos internos, principalmente acerca de interpretações divergentes acerca das Sagradas Escrituras, do entendimento da religião. Essa comunidade ela era comandada pelos sefarades,
porque eles eram aristocratas que organizaram a comunidade sob a forma de uma oligarquia baseada no sangue, no parentesco e na riqueza, onde os ricos, né, comandavam a política, a economia, a comunidade como um todo, e os pobres eram seus subordinados, seus empregados. Marilena vai dizer que tem dois conflitos que ocorrem ali naquele período e que vão marcar aquilo que o Spinoza vai construindo enquanto pressupostos filosóficos, enquanto entendimento de mundo. O primeiro conflito que ela traz é correlacionado com a subdivisão interna entre marranos e não marranos. Marranos era uma galera judia que foi convertida ao cristianismo. Eles eram convertidos ao cristianismo. Ela vai dizer que os marranos eles eram judeus cristianizados, porque por mais que tivesse feito a conversão, ou imposto, imposto de certa forma, eles ainda mantinham alguns preceitos, alguns costumes judeus, como, por exemplo, não comer carne de porco, porque é uma carne considerada impura. Inclusive, a palavra marrano ali, ela vai significando porco, de forma pejorativa. E tinha os não marranos, que eram aqueles não convertidos, e que viam os marranos com maus olhos, que eles eram traidores, né, da comunidade. E também tinha os ex-marranos, que eles eram ainda mais intolerantes com os marranos, como uma forma de mostrar que eles, de fato, mudaram de lado. Tem algo que implica nesse conflito entre marrano e não marranos e ex-marranos, que é a questão da divergência da validade entre a lei escrita e a lei oral. Eu vou ler esse trecho para vocês porque me ajudou no entendimento. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, eu não tive. Bom, a lei escrita, ela vem de uma tradição advinda dos saduceus, que na antiguidade do reino de Judá recusaram uma interpretação espiritualista dos fariseus, intelectuais populares, que colocam que a lei oral fora dada por Moisés aos seus descendentes e completavam a lei escrita. Na lei oral existia a noção de imortalidade da alma, por exemplo. E essa discussão teológica vai se tornando política na medida em que, questionando-se a lei oral, desenvolvida por Talmud, que é uma coleção de livros sagrados escritos pelos rabinos, né? À medida que vai questionando a lei oral, vai se questionando a própria autoridade dos rabinos. E com isso, os ortodoxos talmudistas, né, seguidores ali da lei oral, e os heterodoxos enfrentavam-se na comunidade. E aí um caso emblemático foi do Uriel da Costa, que ocorreu entre 1623 e 1647. Ele foi um ex-marrano, né? Ele saiu do cristianismo, voltou para o judaísmo, mas ele voltou trazendo severas críticas à lei oral. Que a lei oral ela deturpava aquilo que estava na lei escrita. Não era uma lei válida, uma lei sagrada. E aí, quando ele volta para a comunidade, tecendo essas críticas publicamente, ele é submetido ao herém. O herém é a excomungação, né? É a exclusão daquele sujeito da comunidade. E para os judeus isso não significa apenas isolamento, né? Não ter relações sociais, porque as relações sociais, interpessoais, também eram pano de fundo ali para as relações também de trocas econômicas, né? Para as possibilidades de subsistência dessas pessoas. Então, Uriel ele foi obrigado a retratar-se perante a comunidade reunida na sinagoga, submeter-se à flagelação, 40 vergastadas e à humilhação pública, seminu, o corpo coberto de cinzas, deitado à porta da sinagoga para ser pisoteado por todos, conforme exigia o ritual. Uriel ele passou por tudo isso, ele não deu conta das consequências psicológicas, emocionais, né, de tamanha humilhação. E aí ele se mata, ele comete suicídio. Nessa época o Spinoza tinha 15 anos.
Um tempo depois, em 1654, existiram também dois ex-marranos, o médico Juan de Prado e o poeta Daniel Ribeira. Eles eram ex-marranos que começaram a criar círculos filosóficos de discussões ali acerca das Sagradas Escrituras, e em algum momento eles são denunciados também por um ex-marrano, dizendo que eles estavam cometendo blasfêmia, propagando uma religião sem Deus e que os judeus não eram os escolhidos. O Juan e o Daniel, eles são submetidos a um herém, só que de uma forma mais branda, porque, bom, foi muito polêmico o caso do Uriel. Então, eles passaram por um processo mais tranquilo. Eles retornam para a comunidade, mas eles continuam praticando ali, se encontrando, né, fazendo os círculos filosóficos deles. Eles são denunciados novamente, só que dessa vez eles não se retratam. E o Spinoza, ele fazia parte desse círculo. O Spinoza também ele é excomungado, né? É aquela carta do início do livro, e ele decide abandonar a comunidade judaica. Bom, o segundo conflito é entre os talmudistas e os cabalistas, os talmudistas esses, né, que acreditam na lei oral, os cabalistas não, e mais uma vez, não acreditar na lei oral é questionar o poder político dos rabinos. Os talmudistas, para os cabalistas, eles eram pessoas presas à letra dos textos sagrados e incapazes de alcançar seu espírito profundo e secreto. E uma das pessoas ali, cabalistas, que tinham esse posicionamento público, enfim, é o Menassé. Ele se torna como um tutor, um mentor, uma pessoa muito significativa na vida do Spinoza. Eu não estou vendo, pessoal, tá tudo certo aí? Beleza. Tá bom, voltei aqui, vou voltar. Só para contextualizar as formas... Marisa, você só fala mais um pouco, às vezes fica muito baixo o que você está falando, e está gravando, então presta atenção nisso, tá? Ah, tá, beleza. Eu tento falar mais alto. Então. Um pouquinho, fala mais, isso aí. Tá bom. Se eu ficar aqui, vocês veem a tela cheia ou não? Olha só, eu estou ali só olhando para o canvas. Aqui fica melhor. Bom, eu trouxe um pouquinho ali do contexto micro, mas só para contextualizar o macro. O século XVII é conhecido como século de ouro holandês. Nesse período, a Holanda é marcada como um território de grande poder econômico e marítimo, como eu disse, né, no início. Ela fazia parte das 7 províncias do norte, que foi uma federação de cidades e regiões que haviam se libertado do domínio espanhol. E foi uma região enriquecida por causa dessa questão das expedições das companhias das Índias. Amsterdã, especificamente, ela também foi um polo econômico e intelectual de grande relevância na Europa naquele momento. Lá tinha o maior banco da Europa, várias iniciativas têxteis. Descartes parece que foi para lá também, fugido, né, da perseguição que ele estava sofrendo. Só que era um contexto muito contraditório, porque ao mesmo tempo em que existia essa expansão econômica, existia essa liberdade intelectual, também tinha muitos conflitos internos, principalmente voltado à questão religiosa, e que assim como hoje era muito imbricada com a política. Mas aí ela conta que nesse período houve um florescimento de diversas vertentes religiosas, anabatistas, os quartas, libertinos, socinianos, arminianos, gomaristas, e que teve conflitos ali entre eles que causaram guerras que impactaram bastante a vida daquelas pessoas. Em um dado momento, a Holanda ela era dominada pela família real, que era chamada de Casa de Orange. E foi um momento de extrema repressão, de censura,
pessoas eram perseguidas, queimava-se livros, e ela conta que, inclusive, um amigo de Spinoza morreu na prisão, vítima de maus tratos que ele sofreu naquele período. E bom, esse contexto histórico que se forma Spinoza. A primeira parte do livro, que eu estou incumbida de apresentar, tem uma primeira parte que é mais historiográfica e a segunda parte que ela começa a adentrar nos pressupostos filosóficos do Spinoza. Isso é mais condensado na segunda parte, mas tem coisas aqui na primeira parte muito importantes também. Só um minutinho. Tá. Ai, não consigo ver. Beleza. Parte 2. Contra a superstição e a servidão. Então, como eu disse, Spinoza ele foi excomungado em 1656. Nesse período, ele se aproximou dos quakers, que era uma galera cristã, dissidente da igreja anglicana. Foi fundada por um sapateiro chamado George Fox, e eles defendiam uma experiência espiritual direta com Deus através da busca da sua luz interior, algo assim. Então ele sai da comunidade judaica e aí que ele se aproxima dos cristãos, através dos quartos, e depois, posteriormente, ele se aproxima dos colegiantes. Os colegiantes, eles eram pessoas que faziam grupos de estudo, assim como nós, para discutir, as sagradas escrituras, as novas ideias filosóficas, científicas da época. Esses colegiantes, eles eram formados por pessoas de distintos grupos, mas eles tinham algo em comum, que era a defesa da liberdade de pensamento e da tolerância religiosa e política. Afirmavam o valor da consciência individual ou luz interior, da liberdade de crença e de opinião, da igualdade entre homens e mulheres, da justiça entre os seres humanos, combatendo a tirania política, a desigualdade econômica e o fanatismo religioso. Spinoza criou seu próprio grupo de colegiantes, que ficou conhecido como Círculo de Spinoza. A Marilena, ela fala das diversas obras que o Spinoza escreveu ao longo de sua vida, algumas acabadas, outras inacabadas, algumas publicadas póstumamente pelos seus amigos lá do círculo, né, dele. Mas as obras dele causaram muito impacto na sua época, né, na sua vida. Tem uma passagem que eu achei interessante, sim, que ela fala que uma dessas publicações, por causa de uma dessas publicações, ele foi convidado a dar aula numa universidade. Só que no convite estava expresso que ele deveria respeitar os princípios da religião vigente, coisa que ele não fazia, né? Pelo menos você achar que respeitar é não criticar, né? Se silenciar. E aí o Spinoza, ele não aceitou esse convite nesse momento. E ela vai trazer 2 textos do Spinoza nessa primeira parte. Eu tenho que ir lá, só um minutinho. O primeiro trabalho ela vai trazer do Spinoza, que é o Tratado Teológico-Político. Nesse trabalho, o Spinoza ele vai trazer, a Marilena vai dizer que ele vai trazer a noção do racionalismo absoluto, que tudo é inteligível pelo intelecto, que tudo pode ser passado pelo crivo do intelecto. E ele vai fazer um contraponto em relação à imaginação, pegando a imaginação como aquilo que sustenta a criação da religião de Deus.
e que é através disso que se tem a superstição religiosa. Que a superstição religiosa ela vem do medo e da esperança. Do medo de algo ruim que possa vir a acontecer e também da esperança das coisas boas que podem vir a acontecer. Que a imaginação que sustenta isso, ela é um conhecimento por meio de imagens que representam confusamente as coisas. E por ser da natureza humana a inconstância do medo e da esperança, isso existe os ordenamentos políticos e religiosos, não só para dar contorno às pessoas, mas também para conformá-las, né? Num padrão de comportamento, num sentido de dominação. Então, ele vai dizer que a gente precisa alcançar o racionalismo absoluto, que é libertar-se das causas da ignorância, para com isso libertar-se das causas do medo e da esperança. E, ao fazê-lo, libertar-se de seus efeitos religiosos e políticos. Bom, para isso, ele vai propor duas vias. A interpretação histórico-crítica da Bíblia e a correção do nosso intelecto. A Marilena ela fala que o Spinoza inaugura um moderno método no Ocidente de ler a Bíblia, de interpretar a Bíblia. Bom, acho interessante trazer esse fragmento, então eu vou ler. Esse método baseia-se no conhecimento da língua em que os textos foram escritos, filologia, gramática e retórica hebraicas, os acontecimentos que cercaram a produção e circulação dos textos, história e paleografia, da personalidade dos autores e personagens, psicologia dos escritores, bem como das condições em que viviam aqueles aos quais os escritos eram destinados. Nesse livro, o Tratado Teológico Político, ela vai trazer que o Spinoza constrói algumas teses, como, por exemplo, que não há mistérios ou segredos na Bíblia. E com problema de tradução. A gente só não tem acesso ali ao conhecimento de uma língua que já não era mais usada. Além de que, uma outra tese crítica é de que a Bíblia ela não é uma escritura universal. A Bíblia não é um livro que abrange todas as pessoas, todos os povos, todas as culturas e nacionalidades. Não. A Bíblia é um documento histórico de um povo específico, o povo hebraico. E que, na verdade, não é nem para o povo hebraico como um todo, é para uma parcela do povo hebraico para sustentar que eles estavam imersos numa religião em que existia um Deus mais poderoso do que o dos seus inimigos. E que, portanto, usar a Bíblia como um tratado filosófico ou como um tratado político de origem divina é usá-la de maneira fraudulenta, alimentando a superstição a serviço da ambição e tirania dos reis e teólogos. Pode falar, Dani. Eu só queria comentar que eu acho que quando ela está tratando deste tratado, quando ele fala que não há mistérios, eu entendi que não há mistérios, não está falando só da Bíblia, não. Ele está falando da nossa forma de conhecer e de um racionalismo absoluto. Não há algo que não seja possível de ser conhecido por meio do intelecto. Foi isso que eu entendi. Eu não tá falando, ele não restringiu a crítica do mistério, foi o que eu entendi. Não sei se entendi corretamente. E que aí ele critica a Bíblia mesmo, né? A Bíblia, as religiões e por aí vai. Mas essa questão do mistério eu acho que é importante porque se conecta com a forma como ele entende o humano, o intelecto, né? E aí ele vai desenvolver mais a teoria dele, né? A filosofia dele. Uhum. Sim.
Só um instante. Vamos aqui. Bom, então aí ela dentro da questão da obra, do Tratado da Correção do Intelecto, que foi publicado postumamente em 1677. Ali, Spinoza diz que é preciso fazer um movimento do intelecto de conhecer-se a si mesmo, diferenciando-se da imaginação. Ele faz um contraponto entre intelecto e imaginação. E de que o intelecto ele precisa se reconhecer como uma capacidade de construir, de chegar num conhecimento verdadeiro. Que a imagem ela é um efeito da ação de coisas externas sobre nós. Que a imagem, enquanto um produto da imaginação, ela é algo subjetivo, é meu, é minha percepção, é como eu sinto aquilo. Eu não posso universalizar aquilo, tomar aquilo como uma verdade para todo mundo. E que, ao contrário da imaginação, da imagem que ela fala que a gente recebe de forma passiva, a ideia, ao contrário, ela é um ato do nosso intelecto. Larissa, eu acho que é legal fazer essa discussão, porque a gente vinha fazendo uma discussão de que a imaginação e a criação na infância são funções psicológicas superiores, de origem cultural, super importante no desenvolvimento das crianças, né? E aqui o Spinoza ele vai fazer essa diferenciação, né, da imaginação e do intelecto, e da imagem e da ideia, que é bem interessante, né? Que eu acho que ele vai dar um exemplo da Lua, né? Quando a gente vê a imagem da Lua, é como se a Lua fosse menor que a Terra, né? Ou o Sol também, né? Então, a imagem, muitas vezes, de fato, nos engana, né? Então, ou seja, ele vai defender que é preciso, então, ir à origem, né? Ver a gênese daquele objeto ali, né? E é interessante que ela coloca... Não, que as imagens, elas não são necessariamente falsas, não é que elas são erradas, são falsas, não. É que elas mostram só uma parte de algo. Mostram uma percepção e não conhecimento. Por isso que é externo, é uma percepção captada por meio dos meus sentidos, que são, de uma certa maneira, corretos. Eu percebo a Lua, eu vejo a Lua menor. Isso não está falso. Agora, por meio do intelecto, que é um ato da pessoa, o intelecto é o pensamento se pensar e produzir ideias adequadas, eu, por meio de outros processos, eu consigo entender que eu percebo a Lua menor, ou o Sol, na verdade ela traz a Lua de fato é menor que a Terra, mas o Sol, a gente olha, ele é menor, mas ele é maior, se a gente acessar também outros conhecimentos por meio do intelecto. Então, Alessandra? Essa parte do texto me chamou muita atenção, porque eu acho que aqui tem, assim, uma grande questão histórica também, porque quando ele fala da imaginação e traz essa questão dos sentidos, né, que é uma das formas que a gente tem para conhecer a realidade, é isso que vocês estavam falando, assim, né, porque os sentidos podem nos enganar, né, eles não trazem a verdade, né, então, o que chama atenção? Naquela época, né, na Europa medieval, tinha-se o absolutismo, né, e o rei governava porque ele era o escolhido de Deus.
Então, tudo que esse rei falava para as pessoas era o que Deus tinha mandado ele falar, era o melhor, né? E eles acreditavam lá, junto com Aristóteles, né, de que o Sol girava em torno da Terra, porque a percepção que a gente tem, se a gente for ver o movimento do Sol, é que ele realmente gira em torno da Terra. Só que depois, com as evoluções aí da ciência, as lentes também que foram criando para enxergar o universo, através do estudo da astronomia, eles perceberam que não, que isso é a nossa percepção sensorial dos sentidos. Porque, na verdade, o conhecimento que está por trás é o contrário, assim, né? Que a Terra gira em torno do Sol e que a Terra é apenas um dos planetas que gira em torno desse Sol e que a gente é apenas um sistema solar no meio de galáxias, né? E isso hoje para a gente, assim, a gente pensa assim que já é uma coisa natural, mas para a época foi uma mudança gigantesca de paradigma, né? Porque aí até a forma de governar as pessoas passou a ser diferente, porque aí começou a ter uma queda do absolutismo, das monarquias, né? As pessoas começaram a questionar esse poder da igreja, e por isso que eles eram muito maltratados, perseguidos, né? Excomungados. Então era perigoso falar essas coisas, né? E eu acho interessante quando ele traz a intuição intelectual, é que, assim, para além de também saber que a razão é importante, que buscar a causa dos conhecimentos é importante, porque eu acho que isso os físicos fazem, né, com as leis naturais, que eles começam a enxergar a matemática, e saber que, tipo assim, a forma de você realmente conhecer o universo é através da razão, buscando conhecimento, e não só aceitando o que a religião falava, mas o Spinoza propõe esse algo a mais, que não é você conhecer as partes pelo todo e o todo pelas partes, que fala aqui no texto, né? Mas conectar tudo isso com a essência, com a natureza inteira, então é realmente ter uma visão bem mais complexa do que aquilo que até a razão nos apresenta, né? E eu acho que isso é ampliar muitas coisas e a gente não cair assim no reducionismo de enxergar processos, enxergar indivíduos, aí qualquer coisa que a gente quiser ver, né? Porque depois na segunda parte ele vai falar do conceito de substância, que é um negócio assim, muito revolucionário, né? Assim, e pensa que isso era 1600, né? E se a gente for pensar, eu estava aqui pensando, né? Olha a mudança de paradigma que foi nessa época, saber que o Sol não gira em torno da Terra, que a Terra gira em torno do Sol, e hoje as pessoas acharem que a Terra é plana. Olha que retrocesso, que coisa louca que a gente vive nesse movimento histórico e dialético da humanidade. Então, hoje, uma coisa que foi descoberta há não sei quantos anos atrás, hoje a gente está tendo que provar de novo, né, para saber assim, como é que a gente faz para que essas pessoas acreditem, né? Assim, acreditem não, mas que realmente percebam, né, que não é dessa forma, né? Que existe um conhecimento causal por trás. Então, isso me chamou muita atenção no texto, nessa parte. Obrigada. Isso aí. Kelly? Não, isso que a Alessandra falou também me fez refletir aqui um pouco, né, desse retrocesso que a gente observa, né, na forma de pensar em relação ao mundo, né, mas isso também tem muito do dogmatismo religioso que a gente está vivendo num momento que é ultraconservador, que é não retomada, mas é uma teologia do domínio que a gente tem observado, né, que é uma tentativa de realmente dominar os espaços da política, da educação, né, com uma visão sobre o mundo muito específica, né, de algumas religiões, e aí isso perceber que ele já fazia uma crítica, né, a como essa percepção de mundo, né, relacionada à religião, ela é tirânica, né? Quando ela... É isso que me fez refletir aqui um pouco. E é muito legal, porque aí o contexto, né, político, histórico que ele está vivendo, de uma certa forma, conecta-se muito com a filosofia dele, né? Como é que ele vai trazer outra ideia de Deus, outra ideia de produzir conhecimento, chamando atenção para a historicidade, estudo histórico crítico da Bíblia, né? Então, essa coisa da historicidade, do criticismo,
mais na frente a gênese, né? Ou seja, essa discussão do intelecto e da imaginação e do intelecto é para sair dessa condição tirânica mesmo, né? Como é que sai disso? Como é que a gente para de ser perseguido? Como é que a gente para de ser excomungado? Como é que freia isso, né? De uma certa graças, né? Mas e como vocês estão falando, é muito atual, né? Essa discussão, não no nível da excomungação, mas se bem que tem, né? De outra forma tem, né? Acho que tem ainda, né? Ou seja, a história não é algo que é linear e progressivo, né? É algo que é sempre idas e vindas, saltos e retrocessos, e nós estamos aí, lidando com isso, hoje em dia, né? Vamos lá, Larissa. Bom, então, como a Alessandra já trouxe, o Spinoza ele vai perceber que existem 3 gêneros de conhecimento, e ele coloca de forma hierárquica: imaginação, razão e intuição intelectual. Assim como a gente está conversando, né? Vai colocar que a imaginação ela acontece através da nossa percepção sensorial, da nossa memória. Aqui ela chama de opinião, mas opinião, é percepção, né? Enfim. E que a imaginação ela é uma ideia inadequada, ou uma ideia imaginativa. Eu gosto dessa ideia imaginativa. Que ela não é necessariamente falsa, né? Como a gente estava falando, assim, mas ela vem de uma percepção parcial. Ela não chega ali, isso que a gente está dizendo, na gênese daquela coisa, daquele fenômeno em si, enfim. Porque a imaginação, então, ela é verdadeira no que concerne naquilo que nos afeta. Ou seja, é verdadeira enquanto imagem, mas é falsa enquanto ideia, pois não foi produzida pela força do pensar do intelecto, desconhecendo a essência daquela coisa. Posteriormente, ela traz a razão, que conhece a noção comum ou estrutura, ou seja, as leis e as relações necessárias entre um todo e suas partes, e as partes de um mesmo todo, mas ainda assim não chega na gênese daquela coisa, né? da essência daquilo. Mas já E depois, por último, ela traz a questão do gênero da intuição intelectual, que é através da intuição intelectual que a gente alcança a essência íntima e singular das coisas, suas causas e efeitos necessários, suas relações internas necessárias com outras coisas e com a natureza inteira. Bom, mas aí ela traz o questionamento. Então, como distinguir a ideia da imaginação? O que é ideia? O que é imaginação? Primeiro, ela até se traz, né, que Spinoza constrói que existem 2 modalidades de conhecimento imaginativo, que formam nossas opiniões e nossas crenças. A modalidade por ouvir dizer e a modalidade por experiência vaga. E ela traz um exemplo: ouvir dizer. O que é o conhecimento por ouvir dizer? Ouvir dizer que eu nasci em tal lugar, ouvir dizer que eu sou filha de quem eu sou filha da minha mãe, filha do meu pai, enfim, né, as coisas que nos contam. Por mais que hoje a gente tenha registros, né, oficiais, assim, naquela época não era assim, né? Não tinha cartório, mas, enfim. E também o conhecimento imaginativo, a modalidade do conhecimento imaginativo que é por experiência vaga, que são as inferências que a gente constrói por coisas que vão acontecendo de forma repetida, né?
uma coisa acontece repetidas vezes, aí outras acontecem depois disso e você vai criando uma ligação causal sem de fato ser. E você, né, vai determinando aquilo sem chegar na essência daquela coisa. E aí, ela diz que para o Spinoza, para a gente conhecer alguma coisa, a gente precisa conhecer pela causa. E conhecer pela causa é conhecer a origem necessária de alguma coisa, conhecer a maneira como essa coisa é produzida por outra. É conhecer a gênese de uma coisa determinada. E somente pela ação do intelecto podemos conhecer a causa necessária da essência e existência dessa coisa. Bom, prosseguindo, achei que você ia falar que teve um movimento. Eu acho exatamente quando a gente está, né, quando fala dessa conhecer algo e conhecer a origem necessária, isso sem dúvida remete ao método genético, né, ao método que a gente tenta construir a origem, a história de construção de determinados processos, conhecer o processo daquilo que a gente está analisando, né? Eu não conheço Spinoza, né? Não sei se exatamente se essa relação pode ser feita, mas me parece que sim, né? A gente pensar o método que a gente tem utilizado aí com Vygotsky, também com a etnografia e a educação, e essa percepção, essa defesa que ele faz do que é o conhecer, né? Conhecer uma coisa, né? Conhecer algo é conhecer a sua causa, é conhecer a sua origem. É isso que vai levar ao que seria a essência daquela coisa, né? Não é uma essência interna, mas é uma essência que é histórica, né? Pelo que ele traz, inclusive, na análise da Bíblia, né? Ali ele faz quase uma análise do discurso, né? Precursor também de uma análise do discurso, né? Conhecer o contexto, os personagens, qual que é o destino daquele texto. Ele está fazendo uma análise, né? E tanto que a Marilena fala, né? Isso é um precursor da forma de interpretação dos textos sagrados. E eu diria, não só dos textos sagrados, né? Também de textos que a gente tem, né? Discursivos, textos escritos ou não, né? Isso é bem interessante, né, Vanessa? Porque aí remete àquela discussão da hierarquia do texto escrito e do texto oral, né? Como que o texto sagrado é o texto escrito. É por isso que ele fala, olha, mas é preciso fazer essa análise histórico-crítica. Quem é que escreveu, por que escreveu, para quem que escreveu, né? E quem que escreveu? Quem escreveu, né? Quem escreveu? Quais são os personagens que estão ali? Aquelas tábuas, né? Sim. Os 10 mandamentos, né? Então, isso é bem interessante. É interessante, né? Pensar junto com o Bakhtin também, né? E com outros autores, né? Mais contemporâneos, o David Bloom e outros, né? Que a gente tem. Exatamente. Bom, nesse contexto, né, a Marilena diz que o Spinoza ele vai quebrando um padrão de tradição aristotélica de definir uma coisa, descrevendo suas propriedades, colocando elas em caixinhas, em espécies, em gêneros. E aí ela traz uma passagem. Bom, que quando na ética o filósofo afirma que tratará Deus, o homem, suas paixões e ações como se estivesse tratando de triângulos e círculos, pretende dizer-nos que deles oferece definições reais, dando-nos a conhecer apenas pelo intelecto, suas causas e efeitos necessários, sua origem e maneira como suas essências e existências são produzidas. Aqui ela fala que ele vai se aproximando de um conhecimento
matemático que pretende tecer um caminho de demonstrações rigorosas assim, das propriedades das coisas, das interconexões das coisas e daquilo, né, que traz o início daquela junção, como que se forma aquilo por inteiro, né? E não só pegando essas propriedades assim de forma solta. Bom, ela vai chegando na última parte, da primeira parte, que ela vai dizer sobre o método, né? Afinal de contas, como é que você passa das ideias imaginativas, das ideias adequadas para as ideias adequadas, para as definições intelectuais. Então, ela diz que é preciso formular um método. E que esse método, ele não tem caminhos pré-estabelecidos. O método nada mais é do que o próprio trabalho intelectual, a atividade ordenada da própria inteligência. Ela é um instrumento natural, a força do intelecto para concebê-la, construir um objeto, o ideado ou conteúdo da ideia através dos... Nossa, fui para baixo. Ela é um instrumento natural, a força do intelecto, a inteligência que para Spinoza é a potência interna da alma para pensar. E o método para Spinoza, a origem do método para Spinoza é a própria inteligência reflexiva. E é a própria capacidade intelectiva de... Você quer falar agora, Mafá? Eu queria, porque aqui eu acho que começa a aparecer a visão não dualista de intelecto e alma, de corpo e mente, né? Então, o método é um instrumento natural, isso aí eu já acho, né? Já não concordo muito, mas tudo bem. A força do intelecto, a inteligência, que para Spinoza é a potência interna da alma para pensar. Aqui ele já começa a tecer, né, essa visão monista de mundo, né? Que quebra essa subdivisão, né, entre corpo e mente. Oi? Fala. Que quebra essa subdivisão cartesiana, sim. De que o cérebro pensa, né? E a alma, ou seja, a alma, não sei o que faz. A alma é o espírito. Sente. Vai falar, Débora. Então, a alma sente. A alma sente, isso. Menina, claro. Isso aí. Isso. Bom, o método depende das operações, ela vai dizer isso, né? Que o método depende das operações da inteligência. A gente precisa voltar para si para construir um caminho. Pode falar, Vânia. Eu só queria... Uma coisa que me chamou a atenção, né? O que é essa potência? Sabe, porque fala assim, é um instrumento natural, a inteligência para Spinoza é a potência interna. Aí lá na página 41, ela explica o que é a potência, é a força atual. Ela fala assim, a potência não deve ser entendida em termos aristotélicos, ou seja, como uma virtualidade, como algo que é da pessoa, né? Mas em termos spinozanos, ou seja, como força atual. Assim, curiosamente, o conhecimento pela Gênese faz com que, em lugar do trabalho intelectual depender do método, o método é que dependerá das operações da inteligência. Eu acho que isso é importante também, até para entender o que é essa potência, porque muitas vezes no senso comum é algo que tem dentro da pessoa, então o bebê é potente. É a força, é a capacidade de agir. Né? Aí que está, isso aí tem que fazer essa diferença entre o que é potencial e o que é potência, né? A ideia de potencial é isso, da falar, já está dentro da pessoa, já é inato, né?
Agora, a ideia de potência é o poder de afetar-se e de se afetar, né? E de produzir conhecimento a partir desse afetar-se, né? E aí, eu acho que também tem um pouco... E eu acho que na teoria do Vygotsky tem uma confusão aí, né? Quando muita gente, algumas pessoas no início traduziam zona de desenvolvimento atual, zona de desenvolvimento potencial e zona de desenvolvimento proximal, né? Nas primeiras traduções. Que eu acho que tem uma confusão aí, né? Que eu acho que você está chamando a atenção e é importante mesmo, né? Da gente entender essa potência não como potencial inato, mas como a força e o que mobiliza algo para conhecer, alguém para conhecer, né? Eu acho interessante, como eu estou entendendo, né, que isso do método para ele, né, a gente não está vendo aqui nenhum passo a passo procedimental, né? Eu estou entendendo que, através do método, você cria, você reforça essa ação ativa do pensar, né? Então, quando ele diz também que a ideia verdadeira é aquela que mostra as operações realizadas pelo intelecto para concebê-la. Não é uma coisa dada, não é uma coisa jogada, não é a opinião, a percepção de si. E principalmente pensando que ele constrói sua filosofia numa dissidência, né, contra a dominação religiosa e política, né? Pera lá, né? Você tem que mostrar isso aí que você está falando, né? Não dá para você colocar isso como uma verdade e sair matando todo mundo aí porque você acha que isso que é verdade. Não, né? De onde está vindo isso? Então, o método é um esforço, né, do próprio intelecto de pensar, né, de chegar na origem da coisa, assim. É muito interessante. Alessandra? Eu acho que chama atenção, assim, como que não tem um passo a passo, né? Eles estão chamando a atenção para a palavra método, porque eu acho que ele realmente está inaugurando, assim, né, aquele contexto lá, acho que passava por essa revolução do pensar, e logo depois chega o iluminismo, né, ou seja, a razão é colocada no centro das atenções. Então, chamando atenção para a população, para as pessoas, assim, olha, vocês não são obrigados a serem subjugados à razão de uma pessoa só, né? Uma pessoa não vai decidir por todos, porque era muito isso, assim, a venda de indulgências. Se você não fizer isso, você não vai para o céu. Se você não pagar esse dízimo, você não será aceito, você vai queimar no inferno, né? E as pessoas não tinham essa consulta interna, assim, mas será mesmo, né? E se pensar, parece que não existia, né? Assim, era uma coisa que todo mundo aceitava, assim, a imaginação era algo que... Também, né? Oi? Pensar era muito perigoso também, né? Era muito perigoso. Gente, e ainda né? Assim, vou combinar. Exatamente. Quantas religiões que a gente tem? Exatamente. Quantos dogmas? É um pouco o que Kelly falou, né? Quantos dogmas que a gente tem? E quantas pessoas continuam seguindo esses dogmas? Pois é. Não é só lá do século XVII, né? É super atual. Na Idade Moderna, né? Ele está na Idade Moderna. Ainda é algo que nos afeta, né? Continua perpassando a história da humanidade. Né? Exato. Então, o que me chama a atenção é isso, assim, como que ele estava querendo, parece, né, acordar as pessoas de que existe, né, essa possibilidade da gente sair desse patamar de ingênuo, vamos falar assim, da imaginação, por um intelecto um pouco mais elaborado, um questionamento das coisas, um pensamento mais crítico, né? E aí eu acho que ele até fala aqui de seguir um pouco como Descartes na matemática, que encontrou leis lógicas para conseguir desvendar muita coisa sobre o universo. Então, assim, não era a coisa sensorial, existe uma lógica por trás, né? As órbitas,
Pode falar. Mas depois ele vai romper, assim, com o Descartes. Isso que eu quero mostrar aqui, ó. Não, ele rompe porque o Descartes pega essa questão da razão e isso vem para humanas, né? Mas vem fazendo dualismo, né? Assim, entre corpo e mente, e que tudo está na mente. Aí essas ideias aí todas reducionistas, no caso, né? E o Spinoza não era essa a proposta dele. Porque quando ele traz o conceito de substância e falando de conectar com a natureza, ou seja, ele está demonstrando que nada está isolado, que você também não pode pegar a razão e achar que esse intelecto é a supremacia de tudo, que agora a verdade vai vir da ciência. Né, assim, não, porque isso foi um problema na história também, né? A gente vê os resultados disso até hoje. Então, quando ele traz essa questão da conexão, é que eu acho que ele faz essa amplidão, assim, né? De não ficar só na razão, mas conectar com as emoções, corpo e alma conectados, né? Eu estou tentando entender essa questão do método para ele, que eu estou achando bem interessante da nossa discussão. Aí na página 41, eu vou ler uma parte, olha só. Para que o método seja descoberto e utilizado, não há precedência das regras sobre os atos de pensar que as aplicariam, pois o método não é, como supusera Descartes, um conjunto de regras certas e fáceis para pensar. O método nada mais é do que o próprio trabalho intelectual, a atividade ordenada da própria inteligência, que você já pôs ali, né, Larissa? Daí a metáfora usada por Spinoza para esclarecer a origem do método, para forjar o ferro. Diz ele, precisamos de um martelo de ferro forjado e este supõe, portanto, a existência do ferro forjado, de modo que regrediremos ao infinito nessa série, incluindo, contra os fatos, não há ferro forjado, nem martelo de ferro forjado, mas os há. Para forjar pela primeira vez o ferro, os homens usaram os recursos naturais de que dispunham, de sorte que dessa relação imediata com os instrumentos naturais irão nascer os instrumentos humanos de trabalho. Olha aqui, a gente pode fazer uma relação com a visão marxista de que como nos tornamos humanos, como que a espécie humana se torna humana na relação do trabalho quando nascem os instrumentos humanos, né? Quando transforma a matéria-prima em natureza, né? Assim também com o método, cujo ponto de partida é um instrumento natural, a força nativa do intelecto para pensar ou a inteligência. Para tanto, é preciso que o primeiro ato de pensamento, de onde possa nascer o método, seja a reflexão ou conhecimento que a inteligência adquire de si mesma como sua própria causa. Então, é bem interessante a gente pensar nisso, né? Como é que essa visão histórica, crítica, buscando a gênese e as transformações que vão ocorrendo, e a transformação do que não era humano em humano por meio do trabalho. Eu acho que isso conecta com a visão do Vygotsky, conecta com a visão do materialismo só dialético, né? Interessante. Bem interessante. Vamos lá. E tira a parte da metafísica que os textos do materialismo. Ah, sim. Tá, é isso mesmo. Então vai. Bom, no finalzinho dessa primeira parte do livro, então ela sai um pouco dessa discussão e volta agora para a questão da religião, assim, de como a gente concebe Deus. Da imagem à ideia de Deus. E ela vai trazer que Spinoza tece uma ideia muito também inovadora para a época, né? Que é uma ideia assim de que
a criação de Deus está subordinada aos interesses próprios. E que Deus ele é personalizado. Existe um Deus para cada interesse aí, né? Então, e se ele não existir, a gente cria. Eu fiquei até curiosa, assim, quando eu estava lendo essa parte, eu fui pesquisar quantas igrejas são criadas no Brasil. Enfim, tem muitas igrejas sendo criadas todos os dias, e muitas igrejas, religiões aí, pelo mundo afora. E se Deus não está servindo aquilo que eu quero, né, eu crio um Deus à minha imagem e semelhança, né, não só no gênero, né, espécie humana, mas de uma forma bem pessoal. Então, nesse momento, ela vai trazer isso que ele constrói enquanto crítico, né? Se Deus é ou não é benevolente? Deus é ou não um super-homem que vai massacrar aqueles que não estão em concordância daquelas pessoas que estão interpretando a Bíblia, por exemplo? Então, ela sai um pouco dessa discussão anterior, né, e começa a caminhar para essa de Deus, e aí posteriormente começa a discussão no livro sobre natureza, substância, enfim, conceitos que, né, compõem a construção do filosófico do Spinoza. Terminou, Larissa? Terminei. Muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, mais alguém que queira se manifestar? Eu quero me manifestar aqui, mas só uma forma, assim, na hora que eu decidi ler esse livro, eu não tinha uma aproximação com o Spinoza, assim. O conhecimento de Spinoza era de ouvir dizer, ouvir o que as pessoas falavam, né, nas leituras, né, que eram parafraseadas, enfim. Eu falei, eu vou ler esse livro. Aí, na hora que eu comecei a ler, inclusive eu ia ficar com a segunda parte, aí a Alessandra, a gente trocou. Na hora que eu comecei a ler, eu falei, putz, escolhi mesmo. Mas aí eu tomei ali Vygotsky, né? O bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. Peguei minha autoinstrução, meu autoengajamento, falei, vamos lá. Mas eu gostei muito de ler esse livro e me instiga, né, a continuar me aproximando mais de Spinoza. Eu acho que se a gente pensar, né, o que afetou a ele e a produzir esse tipo de filosofia, né, que é chamada uma filosofia da liberdade, que tem tudo a ver com essa ideia de Deus que foi construída ao longo dos anos, né, inicialmente pelos judeus, depois juntamente aí com os cristãos e os islâmicos, né, os muçulmanos, porque até então o que existia de ideia de Deus era o politeísmo, né, e muito ligado à natureza. Então, os animais eram deuses, os objetos, né, principalmente no Egito, a civilização egípcia, Suméria, etc., né? Então, essa ideia do monoteísmo, de um Deus, né, que cria tudo e que é metafísico e que está acima de todos, é onipresente, onisciente, né? E que cria, como ele vai vivenciando isso, não só ele, mas os amigos, esse tipo de razão, né, que é construída, porque a religião é racional, né? A mitologia tem a razão por trás também. Então, como que isso foi tolhendo a liberdade das pessoas, tolhendo a liberdade de pensamento, tolhendo a liberdade
ação, de agir, de sentir, como é que ele vai construindo isso pensando na felicidade, né? No fundo, para ele, a existência do ser humano é ser feliz, né? Existimos no mundo para ser feliz. Ela traz também uma questão da biografia dele. Fala, Larissa. Tá. Ela traz uma questão assim da biografia dele que eu achei muito bonita, assim, de que ela diz que algumas pessoas pensam que ele era um filósofo eremita, solitário, e não, assim, ele sempre esteve próximo de muitas pessoas, e ele foi construindo isso das ideias dele junto com outras pessoas também, na força de um coletivo, porque assim, não deve ter sido fácil para ele, né? Então, estar junto com outras pessoas, ela diz, né, ela cita vários nomes, assim, eu fui pesquisar na internet para ver se tinha algum desenho, alguns têm, outros não têm, enfim. Mas acho que também traz isso, sabe, a força do coletivo, assim, para pensar junto, para construir, né, outras ideias, outras percepções de mundo, enfim. É isso aí. Muitíssimo obrigada, viu? Valeu demais. Ô, Débora, eu acho que parece que não tem mais ninguém que queira se manifestar, ou tem? Não estou percebendo. Acho que não, né? Mas eu queria fazer uma pergunta. É que essa discussão afeta vocês, né? Parem para pensar nisso, porque é claro, né, que isso afeta profundamente as nossas crenças, as nossas vidas, as nossas, né, relações com o mundo. Acho que não preciso responder agora, mas pode, né, pensar um pouco. Ô, Débora, muitíssimo obrigada, viu, por você ter nos presenteado. Obrigada. Né? E, por favor, na hora que você baixar, mande para o Jesus. Você tem o contato dele, né? Tem. Então, falou, gente. Muitíssimo obrigada. Um beijo para todos. Até dia 4/12. Vamos fechar o ano